Muito bem. Neste breve vídeo, eu quero iniciar uma introdução à filosofia, mais propriamente dito, à metafísica, ou à filosofia primeira, assim como a denominava Aristóteles. Então, para isso, eu vou me utilizar de um texto, eu queria ler esse texto e comentando alguma coisa aqui com vocês. A proposta é estudarmos como introdução, de modo incipiente, a natureza da metafísica, né? Então, assim como a filosofia nasce da admiração e da maravilha do homem diante do universo, nós podemos dizer desse senso quanto à metafísica, como já fora dito, a filosofia primeiro, né? Por conta da sua profundidade e importância. Assim, ela foi destacada por Aristóteles, né? Então, a metafísica, ela nasce da admiração e da maravilha do homem diante do universo. Como afirmado por Aristóteles, o desejo de conhecer é intrínseco à natureza humana, estendendo-se a busca por um saber último e universal. Essa característica, então, desse saber, desse conhecer, esse desejo de conhecer, seria inerente ao homem, né? E se dá diante do espanto do homem, diante do mundo, da realidade, né? Isso certamente dá-se para o início da filosofia, ou do filosofar, né? Esta relação do sujeito e do objeto, do homem e da realidade que o cerca, né? Então, esse desejo inerente de conhecer. Nesse sentido, tratando-se da metafísica, nós já podemos dar uma definição inicial. A metafísica é o estudo do ente enquanto ente, de sua causa última e de seus princípios primeiros. Essa definição clássica de metafísica, né? Do ente, o ente é tudo aquilo que é existente, né? Então, a causa última, no que concerne a metafísica, é a pergunta mais radical que se possa obter no que concerne o ser e seus primeiros princípios, a sua origem, né? Mas nós vamos desenvolver melhor esses conceitos. Podemos iniciar com a expressão ente. Então, o ente é tudo aquilo que é ou possui existência. Então, por exemplo, este celular é um ente, porque ele tem existência. Esta caneta, ela portanto, é um ente. Este livro, ele portanto, ele é um ente. Tudo aquilo que é ou possui existência é um ente, né? E quanto à causa última? Ela difere das causas próximas, que são estudadas pelas ciências específicas, particulares ou positivas, né? Que fala dos efeitos imediatos, mas na metafísica ela busca o agente causador em última instância de tudo que existe e como ele influi no universo. Para os primeiros princípios, nós podemos dizer que são os elementos íntimos presentes em todas as coisas pelo simples fato de existirem. Então, ente, causa última e princípios primeiros, né? Então, a metafísica começa a filosofia primeiro. Aristóteles a denominava como ciência ou como filosofia primeira, a despeito que também Aristóteles a denominava de teologia, né? Mas quando se tratava dos corpos celestes ou das divindades, ele a denominava de teologia. Agora, no sentido mais universal, era considerado então a filosofia primeira. Este tema, então, ele não vai se referir à ordem cronológica de estudo, uma vez que para Aristóteles a física vem antes, mas ele trata da dignidade, ou seja, é a ciência mais excelente e possui uma função diretiva sobre os demais saberes.
né? Ela vai condicionar ou dar diretriz para as demais ciências. É a ciência última, ou se assim nós podemos dizer, a ciência primeira. Nós podemos fazer então uma breve distinção entre a metafísica e as ciências particulares, né? Quanto ao seu caráter ou natureza e quanto ao seu objeto formal, né? Então, na metafísica, ela estuda o ente enquanto ele é, dotado de ser. Ele foca no universal, no todo. Por exemplo, a medicina, ela estuda o ente enquanto a perspectiva médica da saúde, da doença. Na biologia, estuda o ente enquanto ser vivente, composto orgânico. E na ética, ela vai estudar o comportamento em relação ao fim último, né? Agora, a metafísica ela possui uma função diretiva e sapiencial. Ela não se limita a saber como realizar algo, mas como entender, por que fazer, orientando o conhecimento humano e as ciências particulares. Então, dessa diretriz, ela busca os primeiros princípios, o fim último, ela como que dá a diretriz e direciona as demais ciências, né? Quanto a essa origem do termo, né? Nós podemos fazer uma breve digressão histórica aqui, destacando os pré-socráticos, por exemplo. Porque os pré-socráticos eles também buscavam um primeiro princípio, uma origem, uma origem do cosmos, né? Então eles buscavam na natureza um primeiro princípio, é a que, né? Alguns pré-socráticos a denominavam como a água era o primeiro princípio, tudo era proveniente da água, ou do fogo, como exemplo. O fogo era o primeiro princípio, né? Agora, Parmênides, ele vai fazer uma distinção salutar, né? Porque ele vai identificar o ser como um elemento originário e vai fazer uma afirmação que vai perpassar a história da filosofia. O ser é e o não ser não é. Aristóteles vai sistematizar esse estudo do ente, incluindo a questão do movimento e da diferença entre as naturezas das coisas. Foi Andrônico de Rhodes que é o responsável por esse termo, metafísica, porque ele organizou os textos de Aristóteles sobre a filosofia primeira, após os livros da física, né? Então, o que seria a metafísica? Aquilo que vem logo após a física. Mais tarde, no século XVII, nós vamos ter o conceito ontologia, né? Ele vai ser frequentemente usado pelos racionalistas. Agora, na filosofia clássica, o termo designado é metafísica. Então, ontologia já é um conceito mais tardio. Então, Aristóteles, Tomás de Aquino, nós vamos ter esse termo metafísica. Quanto à sua relação com a teologia, uma vez que nós citamos que o próprio Aristóteles a definia também como uma teologia, né? Nós podemos dizer, então, que a metafísica é como que um conhecimento natural. Ele é obtido pela luz natural da razão, da origem à filosofia e às ciências naturais. Ele é capaz de chegar à existência de Deus e a alguma das suas propriedades. Bom, este ponto, né, no que concerne alguns comentaristas, vai dizer que é passível do homem chegar ao conhecimento da existência de Deus tão somente através da razão do conhecimento natural, né? Assim como Aristóteles chegou à definição do motor inamovível, né? O motor imóvel, aquele que não é movido, né? E essa designação, mais tarde no próprio cristianismo, vai falar: este motor imóvel do qual Aristóteles chegou é o próprio Deus, né? Então, utiliza-se disso como um instrumental na teologia. Agora, a teologia você tem uma ciência sagrada, um conhecimento sobrenatural, adquirido pela fé, e ela ilumina essa razão. A teologia ela vai basear na revelação divina. Então, essa teologia que foi citada por Aristóteles, ela é uma teologia natural, se assim nós podemos dizer, porque o seu método é racional, enquanto a teologia como ciência sagrada sobrenatural, o seu método
é baseado na revelação. Mas nós podemos dizer que é uma mútua cooperação entre a fé e a razão. Uma auxilia a outra, né? Então, após o pecado original, a inteligência humana tornou-se obscurecida. Deus revelou verdades para que fosse conhecida com facilidade e certeza por todos. A filosofia, nesse aspecto, ele vai auxiliar a teologia. A teologia utiliza o arcabouço conceitual da metafísica como instrumental. Nós vamos ver esses conceitos como substância, natureza, matéria, forma, ato, potência. Isso para expressar verdades da fé, né? Como a doutrina da Santíssima Trindade. Essa vai ter esse ferramental que vai nos ajudar a desenvolver esse conceitual para a boa interpretação, a boa exegese de uma doutrina bíblica, né? Então, na metafísica, o ente é o ponto de partida. O ente é a primeira noção captada pela inteligência humana. Mesmo antes de saber o que algo é, a inteligência capta que algo é, né? Então, por exemplo, a certa distância, no escuro, você vê um objeto, uma pessoa, alguma coisa. Então, você não sabe bem dizer o que é aquilo, né? Mas você sabe que é alguma coisa. Então, você sabe que aquilo tem existência, ainda que você a não tenha definido, né? Então, nesse sentido, você não percebeu ainda a essência daquele objeto, daquela pessoa, daquela visão, mas você percebeu o ente, né? Então, a composição do ente. Todo ente ele é composto por dois princípios metafísicos. O ato de ser, que é a existência real mesmo, é considerado então uma perfeição. Esse ato de ser, a existência é uma perfeição. A primeira e mais fundamental perfeição. Por que se não fosse a existência, nenhuma outra qualidade seria possível, né? Então a gente pode imaginar, por exemplo, um automóvel, um carro, né? Então ele tem existência. Essa é a primeira perfeição. E as demais coisas, elas derivam dessa existência. A sua cor, o seu tamanho, a sua força, a sua estética, enfim. As outras qualidades, eles são inerentes segundo a perfeição da existência. E a essência, aquilo que faz com que uma coisa seja o que é e não outra coisa. Falamos da natureza, quando se denomina um princípio de ação, e de essência, aquilo que define uma coisa tal como ela é, né? Aquilo que é essencial no ser para que ele seja aquilo que ele é, né? Então é o que vai diferenciar, por exemplo, um homem do animal, né? Uma árvore de uma rocha, de uma pedra. É a essência que define o ser tal como ele é. Também a gente pode falar sobre o princípio de não contradição. Vai ser considerado como fundamento do edifício humano. Quer dizer, é impossível ser e não ser ao mesmo tempo no mesmo sentido, como o Parmênides já havia correlacionado ali, né? Então isso é uma lei da realidade, nós percebe isso na realidade. Não é que foi instituída, nós percebemos isso na realidade quando nós falamos no que concerne uma lei. Quer dizer, ele se aplica ao ente. Uma coisa não pode possuir e não possuir uma característica simultânea. Quer dizer, uma garrafa não pode ser preta e não preta ao mesmo tempo. Um homem não pode ser homem e não homem ao mesmo tempo, né? Então, esse é o princípio de não contradição. É a lei da lógica, a lei do pensamento, sem o qual não haveria a linguagem. Duas afirmações contraditórias sobre o mesmo objeto não podem ser verdadeiras, né? Então, eu não posso ser homem e não homem ao mesmo tempo. Uma delas é falsa, né? Isso é uma necessidade para a linguagem. Sem esse princípio, a comunicação seria impossível. Negar a não contradição criaria um caos
onde as palavras não teriam significado. Então veja a importância, né, da metafísica. Então, esse breve, uma breve introdução quanto à, à filosofia, mais especificamente à metafísica, e eu vou ficar por aqui, mas eu pretendo gravar outros vídeos para a gente aprofundar um pouquinho mais nesse tema.